Olá, sou a doutora Lilian Abreu, oftalmologista aqui da clínica, especialista em retina e vítreo. Oi, eu sou a doutora Geraldine Mello, sou oftalmologista, sou especialista em retina e vítreo também. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma doença muito importante da retina, que gera muitas dúvidas, que é a degeneração macular relacionada à idade, não é? Isso. Então, acho que assim, uma coisa que é bem importante a gente começar falando é o que é a retina, né? Porque muitos pacientes vêm com algum problema de retina e não sabem qual que é a localização. Sim. E como que você costuma explicar para o paciente onde que fica a retina? A retina é a camada do fundo do olho, né? O famoso fundo de olho que a gente faz o exame todo ano, né? O ideal é fazer uma consulta anual e ter essa avaliação do fundo de olho. O fundo de olho a gente vê essa camada que é alaranjada, que tem o nervo, que tem os vasos da retina e podem existir várias doenças e por isso que a gente tem que fazer um check-up anual, né? Isso. O que eu costumo falar para os pacientes é que a retina ela acaba funcionando como se fosse o filme da máquina fotográfica, né? É verdade. As gerações mais novas que não usaram, né, a máquina com filme, talvez não consigam muito fazer essa analogia. Mas a imagem ela é formada na retina, então a gente precisa que a estrutura da retina esteja certinha, alinhada, que ela não esteja inchada, que não tenha nenhuma obstrução, para que a imagem seja formada certinha. Legal. Né? E uma coisa que a gente vê muito, né, Geraldine, no consultório é a degeneração de mácula, né, que é uma doença relacionada à idade, a famosa DMRI, que é a degeneração macular relacionada à idade. Vem a partir dos 50, 60 anos, né? Muitas vezes, para mim, eu vejo muito como embaçamento, né? A maioria dos pacientes vê embaçamento, alguns poucos veem distorção. Como que é para você? Porque a distorção, ela acaba sendo um sintoma um pouco mais precoce, né? Então, dificilmente o paciente consegue perceber, principalmente quando ele tem visão boa de um olho, né? E o outro olho que começa a ser acometido, dificilmente ele consegue perceber nessa fase mais inicial. Então, normalmente os pacientes eles aparecem mais com queixa de embaçamento. Só um parênteses, só pra gente explicar o que é a mácula, né? Então, a mácula é a região central da retina, é onde a gente tem a visão mais refinada, tá? Então, normalmente, a queixa dos pacientes é o embaçamento que acontece na região central. Sim, né? Relacionado à leitura, não é? A visão do rosto das pessoas, tudo que é visão central envolve a mácula, que é o centro do fundo do olho, que é a retina. Então, a degeneração da mácula, principalmente leitura, né? A queixa principal de não ver letras pequenas, ou quando olha o rosto de algum familiar tem alguma distorção nas características do rosto da pessoa, e aí a gente tem que acompanhar para ver o que dá para ser feito, né? Tem várias opções de tratamento, né? E como que você costuma fazer essa abordagem? Assim, só voltando um pouquinho, né, em relação a essa abordagem que a gente faz para os pacientes, só na hora que o paciente entra na sala, né, normalmente como que é o perfil desse paciente que chega com degeneração macular, né? Normalmente é uma doença que pega com pessoas com mais de 50 anos, só que normalmente é mais 75 anos, né, que a gente vê uma prevalência um pouquinho maior. Quanto maior a idade, a gente sabe que maior é o risco de ter a degeneração, né? Então, o nosso público acaba sendo 70 plus, né? E caucasianos normalmente tem mais, quem tem íris clara, quem teve muita exposição ao sol e o tabagismo, né? Que é um dos fatores mais importantes, né? Além de história familiar. Então, o paciente que tem história familiar, que tem pais, irmãos, né, parentes próximos com DMRI, eles têm uma chance muito maior de ter esse comprometimento. Por isso que é importante o exame anual, que a gente às vezes consegue detectar alterações iniciais antes do paciente ter algum sintoma. Então vale a pena fazer esse check-up anual, principalmente se for muito branquinho, olho clarinho e histórico familiar pesa também. Tabagista, então, o risco é bastante aumentado, então vale a pena a gente ter um follow-up bem apertado aí, pelo menos uma vez por ano, e fazer o check-up. E o que a gente faz de exame de retina, né? Quer falar um pouquinho? Então assim, o paciente chega pra gente com uma queixa de um embaçamento visual ou até com uma visão distorcida. Então a primeira coisa que a gente faz é medir a visão do paciente, né? Que normalmente ele vai ter uma visão mais comprometida, então ele não vai enxergar as letrinhas pequenininhas e às vezes ele até enxerga, mas tem uma queixa de um pouco mais de distorção da imagem, né? Depois a gente passa para examinar outras estruturas do olho e depois a gente vai avaliar como que está a retina. E para isso, a gente tem que dilatar a pupila,
tá? Então é importante no exame de retina, vai usar colírio para poder dilatar, para a gente poder avaliar, ver como que estão as estruturas do fundo do olho. Sim, tá? É bom já ir preparado, a visão de perto principalmente fica bastante embaçada e a visão de longe perde um pouco a profundidade, então por isso que a gente tem receio de indicar para dirigir, não é ideal dirigir após uma dilatação de pupila, porque realmente perde um pouco essa noção, e fora a claridade, né, no ambiente externo que incomoda bastante. Então venha preparado, venha com acompanhante, vale a pena pra gente fazer o exame completo, né, fechar um diagnóstico e indicar o tratamento adequado, né? Isso, que vai ser o mapeamento de retina, né, que a gente vai fazer tudo isso para poder fazer o mapeamento ou fundo de olho, né? Sim. E aí, em muitos casos, a gente vê as lesões iniciais, né, no mapeamento e a gente pede alguns exames complementares, né? Pode ser feita a tomografia de coerência óptica, que a sigla famosa é OCT em inglês, né? Então a gente pede bastante para ver detalhes da retina. Em alguns casos a gente pede angiografia também. Agora a gente usa cada vez menos porque o OCT dá muito mais detalhe, mas em alguns casos é necessário também fazer esse exame com contraste, que é a angiografia fluoresceínica. Então vale a pena a gente explanar esses recursos diagnósticos que a gente tem cada vez mais detalhe, né? Isso antigamente a gente só fechava o diagnóstico numa fase mais tardia ou quando o paciente tinha uma visão muito ruim, e hoje a gente consegue, nas alterações iniciais, às vezes até sem muita queixa de visão, a gente consegue ver as alterações iniciais num simples fundo de olho, que são as drusas. E aí no OCT a gente vê mais detalhes, se tem líquido, se não tem líquido, né? Vale a gente ressaltar que a degeneração, ela tem duas grandes formas, né? Que é a seca, que são só as drusas, a gente faz só acompanhamento, e a úmida, que a gente tem recursos de tratamento, que são as injeções intravítreas, né? São injeções dentro do olho, né? Isso, então quando o paciente chega, a gente faz o mapeamento, normalmente a alteração mais frequente que a gente vê, né, Lilian, são as drusas, tá? Mas não necessariamente as drusas têm que estar presentes, às vezes pode ser só uma alteração mesmo de pigmento, né, isso já é um pouquinho mais raro de acontecer, mas isso pode acontecer, e é importante a gente saber que nem todo paciente que tem drusa vai evoluir com degeneração macular, tá? Então, paciente que é rígido, né, que é saudável, tem uma visão boa, ele pode também ter drusas. Sim, né? O que é a drusa, né? Vamos esclarecer, né? Eu costumo brincar que é a sujeirinha que a gente acumula embaixo do tapete ao longo da vida, que a gente vai acumulando restos de metabolismo e vão fazendo esses depósitos. No fundo de olho a gente vê pontinhos amarelos de vários tamanhos, pode juntar, podem ser separados, e aí a gente vai vendo que a gente acompanha ao longo dos anos. Alguns pacientes evoluem muito lentamente, né? Outros podem evoluir com a degeneração úmida, aí a gente precisa tratar, né? Isso. E da forma seca, normalmente a gente vê uma atrofia. E a gente normalmente acompanha, em alguns casos muito específicos, a gente pode até indicar o uso de antioxidantes, né? Mas essa conduta ainda tem que ser bem explicada, né? Tem que passar com o oftalmo e ser conversado, porque são casos muito pontuais. Interessante você falar de antioxidante, né? Que a gente sempre escuta essa pergunta, o que eu tomo para enxergar melhor, né? O que é bom para a visão? E a gente sempre recomenda tomar suplementos ou vitaminas de acordo com a sua orientação médica, não tomar por conta própria. Excesso de vitamina pode causar problemas sérios, então assim, sempre consultar seu médico, perguntar o que pode ser feito. Às vezes até na alimentação a gente pode suplementar, né? Luteína está muito presente na gema do ovo, no espinafre, a gente pode usar, mas vale a pena a gente sempre consultar o médico para saber se vale a pena, o quanto, qual a quantidade, qual a frequência do uso dessas vitaminas, tá? Isso, exatamente. E agora em relação, né? Isso, em relação à úmida, né? Que a gente estava falando bastante agora da seca, agora da úmida. Então a gente tem, para os casos que estão em atividade, que a gente fala, né? Que a úmida é uma proliferação vascular que ela acaba acontecendo embaixo da retina e ela pode causar um extravasamento mesmo de soro ou de sangue embaixo ou até intrarretiniano, né, dentro da retina. E para esses casos, na hora que está em atividade, que a gente tem indicação de tratar. E a gente tem 3 opções, né, Lilian, de tratamento. A gente pode usar 3 drogas, né? Hoje no Brasil a gente tem essas 3, que pode ser o bevacizumab, né? Que é conhecido como Avastin, tem o ranibizumab, que é o Lucentis, e tem o aflibercept,
que é o Eylea. Eu não sei se você quer falar um pouquinho sobre cada um. Vale a pena, eu não sei se você já ouviu, eu recebo muita pergunta em relação a isso. Qual que eu devo usar, qual dos três, qual a diferença entre os três? Vamos lá, o Avastin, que é o bevacizumab, foi o primeiro, né, que a gente chama de anti-angiogênico, né? Angiogênese é crescimento dos vasos. Como essa doença tem crescimento vascular, a gente quer uma droga que iniba esse crescimento. E esse medicamento, o Avastin, ele foi descoberto para tumor de intestino. Então a gente sabe que ele regride os vasos do intestino e regredia o tumor. E no olho a gente consegue usar para várias doenças que têm proliferação de vasos, principalmente na degeneração de mácula. E isso começou a ser estudado e começou a ser avaliado e foi usado o uso intraocular. O uso intraocular mostrou uma resposta super satisfatória, né? Foi um boom nessa época, né? Todo mundo começou a tratar. E aí foi visto que funciona e não tem efeito colateral significativo. Então, a partir disso, foram desenvolvidas drogas para uso ocular. Então, sabendo que dentro dessas 3 drogas, o Avastin, que é o bevacizumab, ele é um uso off-label, autorizado, né? Mas a gente sabe que é um uso fora de bula, com estudos comprovando que funciona, com milhares de pacientes testados e tratados. Mas para uso específico ocular a gente tem os 2 outros, né, que é o ranibizumab, o Lucentis, e o aflibercept, que é o Eylea, e tem previsão de chegar coisa nova, né, já foi lançado ano passado nos Estados Unidos o brolucizumab, né, e previsão, vamos ver de acordo com a pandemia se vai atrasar ou não, de no final desse ano chegar aqui no Brasil, com a proposta de espaçar os tratamentos, né, que hoje em dia são mensais basicamente, né, a gente pode estender ou não, dependendo do caso, mas com a proposta de estender para tratamento trimestral. A gente ainda não tem notícia de quando vai chegar, agora nesse ano que aconteceu essa pandemia, talvez atrase, mas a previsão é para o final deste ano ainda. E como que a gente costuma abordar, assim, essa abordagem inicial? Você quer falar um pouquinho, Lilian? Então, para o tratamento, você diz? Então, a gente sempre começa com um esquema de 3 doses, né? A gente tem que fazer essa aplicação, lembrando que é uma injeção dentro do olho. Então, é feito em centro cirúrgico, com anestesia local, não é doloroso. Tem estudos que medem essa escala de dor, isso eu gosto de falar bastante, porque o paciente pergunta, vai doer uma injeção dentro do meu olho, eu também teria medo. E aí, numa escala de 0 a 10, é uma intensidade de dor 2 durante meio segundo. Então, assim, é uma picadinha mesmo. Então, assim, não é nada absurdo. É assustador no início, a gente sabe que a primeira vez o paciente fica mais tenso, mas depois vem e faz conversando, é muito tranquilo, e quando acaba fala, nossa, já acabou, nem senti, né? Só que o fator emocional pesa mais do que o procedimento em si. Mas quem tiver que fazer, fica tranquilo, não tem nada de bicho de 7 cabeças aí no tratamento. E aí, você quer falar um pouquinho do regime, como que você faz? Então assim, normalmente a gente pode seguir 2 linhas, né, de tratamento. Então, inicialmente a gente faz 3 injeções com intervalo de 1 mês entre elas e a gente reavalia para ver qual que foi a resposta, né? Dependendo da resposta, a gente pode injetar uma mesma medicação, tá? Isso se o paciente não melhorou totalmente, né? Porque ele pode ter regredido líquido e com as 3 injeções não precisar mais fazer injeção, tá? Nesse momento, né? Isso, lembrando que a degeneração macular é uma doença que ela é crônica. Então, a gente tira da fase de atividade. Então, tirando da fase de atividade, muitos pacientes ficam bem, mas eles podem entrar em atividade no futuro, né? Ou próximo ou até distante. Mas, voltando, a gente faz essas 3 injeções e depois a gente reavalia. Havendo necessidade de a gente reinjetar, a gente vai avaliar qual que foi a resposta dele àquela medicação. Né? É importante lembrar, só te cortando um pouquinho, como que a gente reavalia principalmente com o exame de OCT, que é a tomografia de coerência óptica. Por quê? A gente faz um corte da retina, vê todas as camadas e ali a gente vê o quanto de líquido tem, a gente mede a espessura dessa retina e a gente vai vendo, geralmente ao longo do tratamento, né, Geraldine, a redução dessa espessura da retina com a redução do líquido. Então é importante que é um tratamento personalizado. Cada paciente responde de um jeito, não tem receita de bolo, não tem fórmula mágica. A gente tem protocolos, né, que seguem no mundo inteiro, mas a gente personaliza para cada paciente. Via de regra a gente faz as 3, né, iniciais, e depois a gente pode fazer
Se secou, não tem líquido nenhum, a gente pode estender esse tratamento, a gente pode suspender e só acompanhar. Então isso é muito de acordo com a conduta de cada médico. Não é errado fazer de um jeito ou de outro, mas de acordo com o paciente, a gente conhecendo o perfil, ver como é que tá esse paciente, já estabilizou, tá bem, a gente pode parar a acompanhar? Pode. Ou em alguns casos não, a gente estende, em vez de mensal, fazer 1 mês e meio, 2 meses, 2 meses e meio e vai estendendo e acompanhando a evolução desse paciente, né? Isso tudo é conversado, né? Às vezes o acesso do paciente, às vezes é um pouco mais difícil, às vezes é de fora de São Paulo, não consegue vir, então a gente acaba estabelecendo isso com o paciente, né? Sim, é muito caso a caso, né? É importante saber que se você faz tratamento, o seu amigo faz, podem ser 2 tratamentos completamente diferentes, 2 drogas diferentes, 2 regimes diferentes, então... E está muito relacionado à carga genética, né? A gente tem estudado bastante isso, tem saído vários artigos de acordo com a resposta individual de cada um. Então não existe um medicamento melhor para todo mundo, o medicamento melhor vai ser aquele que a gente usar e tiver resposta. Então não tem fórmula mágica, gente. É acompanhar, tratar e seguir junto com o seu médico e ele vai entendendo a sua evolução e tratando conforme a sua resposta, né? Uma coisa que eu queria falar. Todo paciente, quando vai fazer esse procedimento, entra no centro cirúrgico, assina um termo de consentimento, né? Sim. E aí vem escrito lá, tratamento quimioterápico. Aí todo paciente assusta, regala o olho e fala pra mim, eu tenho câncer. Não, gente, não. Pelo histórico que a gente contou, o Avastin, que é o bevacizumab, ele foi, né, o primeiro precursor e ele é um quimioterápico. Então, a partir disso, se desenvolveram as drogas oculares que são anti-angiogênicas, são drogas que inibem o crescimento vascular. A gente não está tratando câncer, a gente está tratando crescimento de vasos na retina. Então, é importante saber que, por definição, vai vir escrito quimioterápico, mas não assustem, é um crescimento vascular que a gente usa para diabetes também, a gente usa para casos de trombose da retina também, então para todas as doenças vasculares, tá? Não fiquem assustados quando lerem isso. É isso é importante mesmo. É muito importante, é o que eu mais recebo, assim, de dúvida. Nossa, mas eu vou assinar isso, é um quimioterápico. Mas não é câncer, é um tratamento vascular. Isso. Então é isso, acho que a gente conseguiu fechar os principais questionamentos e estamos à disposição, né, Geraldine? Isso, para esclarecer as dúvidas que restaram e se tiverem outros esclarecimentos, a gente está à disposição aí para agendamento de uma consulta. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.